pessoal, começa aqui mais um programa especial Saúde e Diagnóstico, numa parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que completa um ciclo de 30 anos de atividades em 2021, você já sabe, e tem esse slogan maravilhoso que é o Diagnóstico para a Vida. Hoje estamos recebendo, como sempre, grandes referências do segmento, do setor, e precisei até de reforço, convoquei o nosso presidente executivo, Carlos Eduardo Gouveia, que, olha, Carlos, gostaria que você fizesse, né, a apresentação, a introdução dos nossos convidados, mas quero fazer um registro aqui, porque você também é uma grande referência desse setor. Nós nos conhecemos já há alguns anos, quando eu apresentava o programa Biografias na Rádio Eldorado. Fiquei encantado, né, com o seu conteúdo, com a sua capacidade humana, pessoal e profissional. Então, parabéns, porque você também está entre os destaques do segmento. Tudo bem, Carlos? Muito obrigado, Elias. Eu que agradeço. Para a gente é um grande prazer contar com você aí como âncora, como jornalista, conduzindo esse projeto, que é um projeto que pretende deixar frutos, né? Então, a ideia desses nossos bate-papos com grandes personalidades é exatamente essa, de mostrar um pouco da história, do avanço que tem sido possível obter com o esforço da CBDL e seus associados, e principalmente com os atores que aceitam o convite de sempre andar junto conosco nessa jornada. E é o caso dessas duas grandes personalidades aqui, são bons amigos, já de alguma data, e que têm uma visão muito positiva sobre a importância do diagnóstico, o seu valor, o que ele pode permitir em melhoria de acesso e, principalmente, em deixar um legado bom para o próximo, né? Então, são pessoas de bem e que têm mostrado isso de forma, assim, até totalmente abnegada e de forma até além do que o script da função de cada um determina. Então, são pessoas que se dedicam de corpo e alma. Isso, para a gente, é uma grande honra contar com esse tipo de colaboração e de apoio da Paula, do Sérgio, que aqui hoje estão conosco nesse nosso bate-papo. Então, pela CBDL, agradeço a todos e, Elias, devolvo para você a palavra para fazer aí o início desse nosso bate-papo. Obrigado, Carlos. Então, inicialmente, né, as boas-vindas à doutora Paula Távora, médica, mestre em imunologia celular pela Universidade de Cambridge, patologista clínica e presidiu a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial. Doutora Paula, tudo bem? Olha, muito obrigado, uma honra tê-la aqui no Especial Saúde e Diagnóstico. E já nessas boas-vindas, gostaria que você nos contasse um pouquinho dessa relação, né, com a CBDL, que completa 30 anos em 2021. Bom, primeiramente, eu queria agradecer, é um prazer estar aqui com você, Elias, muito honrada com o convite e ao lado aqui de pessoas que são inspiração para mim e parceiros, né, nessa nossa jornada aí na área de diagnóstico. A CBDL, com seus 30 anos, a gente realmente se encanta de ver ao longo dessa jornada como que todos os profissionais que não só fundaram, como também cultivaram o crescimento, né, da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, nessa temática de tanta relevância que é a saúde complementar, essa saúde laboratorial em que a gente tem aí um avanço na tecnologia e a CBDL vem junto com isso, trazendo aí no seu modelo associativo uma fluidez na sua capacidade de aglutinar fornecedores, prestadores, o setor regulatório e fazendo dessa mescla um sucesso, porque a gente só vê a CBDL nos ajudando no mercado laboratorial a avançar. E com todas as características de estar um passo adiante, um passo à frente do que está chegando aqui, antecipando eventos, e o melhor exemplo e recente que a gente pode realmente congratular aí a CBDL foi na iniciativa de colocar o setor laboratorial e farmacêutico unidos na pandemia, né? na
na base aí do acesso e da qualidade do setor para poder prover tanto diagnóstico, tantos resultados, tantos exames de qualidade em 2 anos que a nossa população brasileira tanto precisou. Então, para mim, é muita honra estar aqui e comemorando, né, esses 30 anos de jornada com essa filosofia aí tão poderosa e tão vencedora que essa BDL vem propondo aí para o nosso setor. Muito obrigado, doutora Paula. E, igualmente, seja muito bem-vindo, Sérgio Mena Barreto, que tem uma experiência de mais de 30 anos como executivo do varejo farmacêutico e é CEO da Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, tão representativo na economia do país. Sérgio, bem-vindo, e já nessas boas-vindas, gostaria também que você contasse um pouquinho dessa relação com a nossa CBDL. Muito bom. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Elias, Paula, Carlos, me sinto entre amigos. E olha que maravilha, CBDL completando 30 anos, no mesmo ano que a Abrafarma está completando 30 anos de fundação. A gente está desenvolvendo alguns projetos e estamos com um Talks aí, entrevistando um monte de gente. Acho que vou, inclusive, o projeto continua em 2022. E a gente se dá conta de 30 anos, como esses 30 anos mudaram, né, a saúde brasileira, estão mudando a face da saúde brasileira. No setor de farmácia, é uma transformação incrível, a gente tem um orgulho enorme desses 30 anos. E nos últimos anos, né, com essa parceria com a CBDL, essa nova farmácia, né, que a gente está trazendo para o Brasil, depois da aprovação da Lei 13.021, que colocou o farmacêutico no centro do negócio, isso tudo é uma maravilha, né? A gente pode fazer ainda muito mais pela saúde brasileira, pode fazer muito mais pelo acesso. Eu acho que a gente tem uma longa jornada, tem muito a comemorar desses 30 anos, mas tem uma bela jornada, uma longa jornada aí pela frente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos ao nosso bate-papo. Vamos lá, vamos. E o Sérgio, que é colega também, é escritor, hein? O Sérgio também lançou livro recentemente aí, né? Depois você conta um pouquinho para a gente também, Sérgio. Aliás, se quiser contar agora, fala um pouco do livro, Sérgio. Quem sou eu para me dizer que sou escritor na frente de um cara que escreveu mais de 30 livros, caramba? Não fala isso, Elias. Eu escrevi 2 livros de gestão. Eu escrevi 2 livros de gestão, aquilo que estava no meu coração no momento, né? E agora estou terminando um 3º livro, um livro mais para pegada mais espiritualista. Agora eu estou nessa vibe aí. Tenho 3 manuscritos aí que eu estou trabalhando neles. E eu acho que daqui para abril a gente lança o 3º livro. Então é um prazer também deixar um pouco de legado, né? Um pouco das reflexões. O Zona de Coragem é uma novela que falava de um cara que foi demitido, né? É uma novela mesmo, é uma historinha. E ele não sabia que precisava se reinventar. Esse é o 1º livro. O 2º livro chama Top 5, que reúne 5 áreas de desenvolvimento que um ser humano pode ter para ter uma carreira bem-sucedida. E carreira que eu falo em qualquer lado da vida, né? Qualquer tipo de carreira. Então, é um livro que alcançou muita gente, bem legal, fez várias reimpressões. E agora a gente vai lançar aí um livro meio diferente aí no ano que vem. Parabéns. Carlos, vou roubar ele por biografia, já estou avisando. E depois não vai ficar bravo, hein? Os 2 aqui têm grandes histórias para contar, Elias. A Paula depois merece um espetáculo à parte, um programa à parte, só, por exemplo, com a experiência dela na África do Sul e Botsuana, né, Paula? Não, foi África do Sul e Moçambique. E Moçambique. Que ela atuou lá nas fronteiras dos 2 países de forma assim desbravadora, não tinha ninguém, ela era a única médica muitas vezes presente, presenciando diferentes situações e que mostraram... Novos ambientes num país machista, mulher, nova estrangeira, e precisando da interlocução com a enfermagem, para as línguas tribais, foi uma experiência muito bacana. Talvez tenha sido um pouquinho do fomento para eu me tornar essa incontrolável buscadora de novas ideias. Porque se você for analisar, por exemplo, essa experiência dela mostra exatamente a necessidade de você levar a saúde onde o paciente está, né? A gente percebe que essa experiência dela é extremamente ilustrativa, mas o que nós vivemos aqui com a Covid
foi também um excelente exemplo. A situação que tinha antes da Covid é que talvez 6.500 hospitais, 18.000 laboratórios pudessem atender a demanda que, teoricamente, existiria para testes tradicionais. Só que, para o Covid, numa situação de isolamento social, home office, sem poder circular, isso não era verdade. E aí nada melhor que você permitir novos ambientes que pudessem dar essa liberdade para as pessoas buscarem uma informação para aquilo que estava afligindo. Será que eu estou infectado ou não? Eu tive contato com fulano, ou eu tive que pegar um ônibus e eu vi uma pessoa com um sintoma e estava próximo. Será que eu... Então, essa informação foi possível graças a uma sensibilidade especial da Anvisa, que enxergou no ambiente da farmácia essa possibilidade de criar um local de atendimento adequado, ainda mais por contar com aquele profissional que sempre foi respeitado e que sempre teve o seu papel na saúde das comunidades, que é o farmacêutico. Né? Em muitas cidades, e aí a gente está falando, Sérgio me corrige, são mais de 88.000 farmácias, né, pelo Brasil. É verdade, é verdade. Você sabe que eu estou com uma experiência muito fresquinha, viu, Carlos? Eu estou vindo agora do Abrafarma, a gente montou um estúdio na Abrafarma, né? Está gravando uma série de programas com a Mariana Godoy e tal. E eu criei um hábito, eu estou com uma operação extramuros lá, tá, Paula? Vai uma farmacêutica da Extra Farma para o meu escritório e testa todo mundo. Porque, óbvio, vai estar todo mundo sem máscara, a gente vai estar no estúdio. E eu faço isso regularmente. E hoje o técnico que ia trabalhar com a gente estava positivo para a Covid-19, vacinado com as 2 doses, e o pessoal entra de máscara, vai para a sala farmacêutica, já faz a propaganda, faz o teste de antígeno na hora, positivo, mandamos para casa. Então, assim, é vida real, meu caro. E a farmácia, realmente, você tem razão. Se a gente não contasse com a estrutura, a capilaridade, né, das farmácias nesse momento, talvez a história da pandemia tivesse sido muito pior, né? Talvez não tivesse sido, apesar das perdas que a gente teve, né, de tantas vidas e de toda essa, digamos assim, desorganização inicial aparente que houve, né? Caramba, se a gente não tivesse tido muita gente aí no front, na guerra mesmo, né? E o pessoal da farmácia está de parabéns, a gente não teria vencido essa batalha. Aliás, não estaríamos vencendo, nós estamos no meio dessa batalha, né? Eu acho que você tocou... Oi, Paula. Eu ia falar exatamente, você tocou num ponto muito importante, e quando o Carlos comenta aí dessa experiência na África do Sul, HIV chegando, a malária, regiões de doenças infecciosas, a gente montava equipes para ir até o campo dos refugiados de Moçambique, pós-guerra civil, né, naquele país, e fazendo o teste, a coleta, chegar onde o refugiado estava, e não trazê-lo para o grande centro, naquela comodidade. Depois, retornando ao Brasil, eu trabalhei numa rede de laboratórios, onde o movimento era todo passivo, né? Eram coletas nas unidades. Então, o paciente se deslocando até nós. E aí nós resolvemos fazer uma campanha para o idoso, que nós não queríamos ele no laboratório, que nós iríamos até ele. E aí a gente aprende curiosidades do setor, né? Os idosos não aceitaram muito esse projeto do acesso domiciliar, porque eles queriam sair de casa para bater papo, para conversar, porque eles eram muito solitários. Aí veio um encontro a esse modelo de negócios, né? Point of Care, que eu comecei a estudar isso em 2002, onde os Estados Unidos já estava dando alguns exemplos aí de fazer a descentralização e chamavam isso de point of care. E, então, eu busquei, junto com alguns colegas da patologia clínica, o aprofundamento nos estudos e trazer para o modelo laboratorial. Gente, parecia que a gente estava trazendo uma heresia para o setor. O setor ficou muito incomodado, porque uma mudança completamente do paradigma do modelo convencional, né? E com esse número limitado de laboratórios para a população brasileira, né? Então, a gente teve que traduzir esse termo para o Brasil, da qual eu
confesso, Carlos, não sou muito orgulhosa desse nome, não, que a gente escreveu um livro sobre a metodologia e nós chamamos de testes laboratoriais remotos. Por que a gente não chamou de testes laboratoriais rápidos naquela época, né? E o remoto confundiu muito a população, e eu estou lá na autoria dessa tradução, infelizmente, com um grupo, né, uma comissão, e aí a gente publicou as primeiras diretrizes para esse modelo de negócio. E ele era excludente, porque ele teve um foco muito grande em hospitais. Claro que ele teria um objetivo de descentralizar dentro de um hospital, aonde os testes iriam para o pronto atendimento, para o bloco cirúrgico, né, para áreas diferentes do laboratório central hospitalar. Mas foi o meu encontro inusitado aí com um gestor de uma das farmácias das redes que estão hoje participantes da diretoria da Abrafarma, né, Sérgio, em que eu tive um momento da minha vida em que eu resolvi sair da atuação dentro das redes e resolvi empreender e criar um modelo de negócio inovador para a época, que era vacinar em novos ambientes que não os postos de saúde, que é o que eu vi lá na África, e oferecer testes rápidos de glicose, de colesterol, de triglicéridos, lá no ano 2002, em novos ambientes. De novo, eu fui muito criticada, foi muito intrigante o meu movimento por ser médica patologista clínica. E comecei a me aproximar do segmento farmacêutico. Embora a mão de obra que eu tinha nos meus projetos eram principalmente da enfermagem, alguns biólogos, alguns biomédicos, uma atividade profissional que estava começando em Minas Gerais ainda, a biomedicina. Então, de cara, eu propunha um modelo multidisciplinar. E foi quando a farmácia me apresentou a mão de obra ideal, o profissional exato para esse modelo descentralizador, que são os farmacêuticos, que, a despeito da inibição da atuação do farmacêutico por algumas resoluções aí, algumas regulações impeditivas, né, que tiraram muito a possibilidade do farmacêutico de atuar, veio aí essa lei 13021 em 2014, e eu me lembro que eu fui aos Estados Unidos num congresso e vi o modelo americano já bem organizado, e eu trouxe para o Brasil essa ideia, e nós descortinamos esse processo aqui em Belo Horizonte, de onde eu venho, né? E começamos a estimular o mercado para trazer o farmacêutico para o fronte. Isso em 2014. Nem pensávamos em pandemia, nem pensávamos. E aí o modelo Farma abraçou essa ideia. E aí muitas pessoas achavam até que eu era farmacêutica, de tanto que eu estimulava os farmacêuticos a atuarem, né, nessa área. Então, eu fico muito feliz de ter a minha marquinha aí registrada no estímulo, no incentivo da gente pegar vacinas e testes laboratoriais e testar isso em novos ambientes. Em clínicas de especialidade, em consultórios, aonde o cliente precisa que a gente esteja, e não naquele modelo comodista que os laboratórios, eu faço parte desse grupo, então eu posso falar com experiência, de receber o cliente, e agora não, o modelo é outro, é a gente ir até ele, ou prover acesso, prover qualidade, e tudo isso nascendo com fundamentos, com pilares fortes de qualidade, com profissionais adequados e um grupo multidisciplinar, que não precisa ser só farmacêutico, mas a enfermagem, que dá um exemplo aí agora na vacinação de Covid, né? A gente tem uma chance imensa de acertar. Então, é muito bom dividir essa banca aqui com pessoas que compartilham dessas ideias e tem exemplos aí práticos de resultados e sucessos, né, nessa caminhada. Então, a pandemia realmente promoveu, no caso da patologia clínica, medicina laboratorial, uma quebra de paradigma, porque o médico passou a confiar em metodologias novas, em tecnologias menos convencionais e na qualidade dos nossos exames. Então, essa oportunidade que nós não podemos perder esse ganho,
que infelizmente a pandemia fez aí, como o Sérgio comentou, tirando aí muitas vidas, mas também o provimento de acesso salvou muitas vidas. Né? Então, esse exemplo né? É muito bom ter feito parte e agora pegar esse modelo e permear ele em outros testes, que não Covid. Né? Eu acho que um dos tantos legados que nós levaremos da pandemia é este também, de você mostrar que existe uma população de seres invisíveis para o sistema de saúde e que não iriam para o modelo tradicional de atendimento, seja pela dificuldade logística, distância, seja por desconhecimento da necessidade ou da importância dos testes, seja por medo, né? Até medo. A gente viu muito claramente isso durante a pandemia, que boa parte da população tinha medo de falar com o seu médico pessoalmente. Quanto mais ir num laboratório ou num hospital. E a farmácia, por ser ali logo na esquina, onde ele já compra o medicamento do dia a dia, era um ambiente enxergado como neutro. Então, essa ruptura do tradicional, essa mudança de percepção e facilidade e conveniência, ela acabou trazendo para, no caso, a testagem do Covid, uma população expressiva. E o Sérgio até depois nos atualize, por gentileza, qual o número total de testes que as redes ligadas à Abrafarma elas fizeram, porque foi um número expressivo e que acabou suprindo uma lacuna, na verdade, preenchendo uma lacuna que o Estado não conseguiu fazer. Na verdade, o controle epidemiológico, em parte, foi feito pelos relatórios que o Sérgio liberava, né? Que ele dava um mapeamento, onde estavam as zonas vermelhas, amarelas, verdes pelo Brasil. Então, a gente conseguiu, aí, de uma forma única, acabar atingindo vários resultados diferentes. Então, atingir essa população de invisíveis para o sistema e trazê-los para um acesso a um tratamento, a questão de apoio, inclusive em termos de dando informação epidemiológica para os decisores de opinião, os tomadores de decisão, nos níveis estaduais, locais e até mesmo para o Ministério, que eu sei que o Sérgio contribuía bastante lá com a Secretaria Especial, tem contribuído, né, de combate ao Covid. Essa palavra medo que você falou aí, Carlos, essa foi a primeira coisa que a gente teve que lidar, né? E a população, exatamente por medo, e a gente percebeu isso. A gente tem um colega nosso que foi diretor de um laboratório brasileiro, um amigo pessoal, e estava na Itália na época, no começo da pandemia. E a gente primeiro chama Jonas Marques, da Baia. Hoje ele está na Austrália. E eu lembro, logo em março do ano passado, eu chamei o Jonas para falar com o nosso diretor. Disse: Jonas, conta o que está acontecendo com a farmácia italiana. E a gente percebeu uma coisa absurda. Muitas farmácias fecharam as portas na Itália. Né? Primeiro que tinha uma estrutura muito pequena de atendimento, segundo porque o próprio proprietário tinha medo de adoecer, não tinha vacina, não tinha nada. Gente, nós estávamos no começo da guerra, lembra? Sim. E as farmácias fechavam as portas, atendiam, deixavam o paciente do lado de fora, atendiam de forma limitada, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente fez no Brasil foi, gente, nós temos que criar protocolo, cuidar do nosso pessoal, nós não podemos perder as pessoas e nós temos que estar na frente da batalha. E daí surgiu o teste rápido, e a gente, assim, eu tenho que ser testemunha, gente, desse governo, Mandetta, as pessoas que vieram depois, a equipe técnica do Ministério, tudo que a gente pediu, a gente teve uma relação assim enorme, todo mundo, setor privado, setor público, todo mundo trabalhando de mãos dadas para fazer esse negócio assim acontecer, colocar teste na rua, cuidar das pessoas, criar protocolos. Então a gente partiu para o protocolo, estamos chegando a 11 milhões e meio, já passamos de 11 milhões e meio de testes realizados. A gente teve pico, viu, Carlos, Paula e Elias, de 380 mil testes por semana. Atualmente a gente está numa faixa de 140 mil testes. E isso que o Carlos falou é uma verdade. É muito impressionante ver que a gente solta um relatório semanal e é muito impressionante como a curva, né, acompanha a curva de casos, inclusive com uma certa predição. Porque você começa a perceber o cliente, esse cara que não tem acesso, essa pessoa que o Carlos falou,
que não tem acesso, que tem medo, ele vai primeiro na farmácia, né? E aí a gente começa a ver a curva antes, né? Aumentando o número de positivos, a gente viu isso muito, essa história durante a pandemia. Aumentando o número de positivos, ou seja, as pessoas já estavam adoecendo ao lado. A mãe já estava doente, o marido já estava doente, o parente já estava doente, ou ela estava voltando, né, para se estava-se ela mesma se restabelecendo da doença. Então, é impressionante como o nosso relatório, que a gente fez uma questão de criar logo um relatório imediatamente, ele contou uma parte dessa história da pandemia, né? A gente foi citado 3.800 vezes no ano passado na imprensa. Esse ano já tá chegando perto disso. Então, a nota de imprensa praticamente saía da nossa sala na quarta, quinta-feira. No dia seguinte estava em todos os veículos. A Abrafarma diz que o teste está caindo, está aumentando. E a gente está muito feliz, e a gente está agora numa fase baixa, né, de ter pouco positivo. A gente está na menor média histórica de positivos, tá? 10,08. Né? Já foi 26. Já foi 26, né? Então, e a gente está muito feliz de estar contando essa história e ter criado esse marco. E agora, vai sair agora, a imprensa já vazou, né? Eu não sei se já está no ar, era para estar no ar desde o dia 8, mas todos os laudos estarão no Conect SUS, no app Conect SUS, na mão das pessoas. Então, a gente fechou isso com o Ministério da Saúde. Não faz sentido a pessoa ter que guardar o laudo num link do PDF. Tem que estar tudo no mesmo local, a carteirinha de vacinação tem que estar no mesmo local, o laudo tem que estar tudo lá. E aí começa agora a entrar, os novos testes começam a entrar com laudos no aplicativo, e depois a gente vai colocar o legado dos 11,5 milhões de testes. Na verdade, essa informação já está na SAS, né? Então eles é que vão fazer essa migração lá. Mas a gente vai colocar isso na mão das pessoas. Então, isso para a farmácia, a gente que começou a pregar lá em 2013, 2014, e a gente está ressignificando, viu, Elias, o papel do farmacêutico no país. E é como a Paula falou mesmo, era uma pessoa lá, cuidava, trocava uma caixinha por um papel, né, num ato, assim, infelizmente, assim, ao longo do tempo, foi transformando num ato mecânico, e a gente volta esse profissional incrível, que faz parte da saúde, um elemento importante na saúde, a gente traz para o centro, ressignifica o papel dele, né? A gente emitiu já 20 mil certificados, e tem um programa chamado Programa de Assistência Farmacêutica Avançada, que o Cassiano Corrêa, o nosso coordenador, já emitimos mais de 20 mil certificados, pós-graduação online, pós-graduação presencial, protocolo, manuais de atendimento. E a gente nem sabia que a gente estava fazendo tudo isso para chegar nesse momento, né? Pandemia, 2020, 2021, e aí colocar mesmo o farmacêutico frente a frente com a população. Agora está na hora, né? E esse pessoal está saindo de forma assim, incrível. Eu aplaudo toda vez que eu posso, eu aplaudo cada um desses profissionais pelo que eles têm conseguido fazer. 2 pontos aqui, Carlos. Um em relação ao resgate, né, da credibilidade do farmacêutico, né, que lá atrás era a pessoa de confiança, né? As pessoas iam na farmácia, né, e pediam, né, uma medicação, alguma coisa, enfim, tinha essa relação de confiança. E também em relação à biografia da doutora Paula, que é muito importante, porque as pessoas vão empreender para ganhar dinheiro, né? Empreender é ter um propósito com resultado, certamente, né? E você, né, doutora Paula, no meio da África, com tanta escassez, né, tantas dificuldades, enxergou que a vacinação poderia ser, né, uma forma de empreender, levando bem para as pessoas, né? Então, parabéns, eu acho que é um belo exemplo de empreendedorismo. Agora, Carlos, a CBDL, que esteve tão à frente, né, em defesa dos testes, como você falou bem, né, a pandemia trouxe, né, esse vulcão, né, do teste rápido, né? Mas não é só de pandemia, né? Não é só para a pandemia, né, para a Covid, que existem testes rápidos. Então, gostaria também que vocês trouxessem essa discussão. Eu queria só, antes do Carlos falar, elogiá-lo pela iniciativa, porque o modelo que ele fez para a pandemia, ele é aplicável a qualquer situação que a gente tenha pela frente agora. Colocar as sociedades juntas, as associações juntos, já que o modelo é multidisciplinar e ele tem um propósito maior, que é o acesso e a qualidade da assistência na população brasileira, o grupo que foi criado, né, e capitaneado por
por várias sociedades que se encontraram, e a CBDL teve um papel muito importante, fazer ali o covid19.org, né, que trouxe a baliza da qualidade para promover credibilidade. E eu reforço aqui, tá, gente? A classe médica é muito conservadora e cria paradigmas e barreiras de entrada, e esses movimentos, e a CBDL está de parabéns por isso. Eu vou deixar você explicar a sua ideia, né, Carlos, que foi muito bem aplicada ao momento, e a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica apoiou e atuou muito proximamente, né, e a gente fica muito feliz com isso, de filtrar não só a Anvisa autorizar a chegada de coisas novas, mas é o setor que vai aplicar o uso também verificar a qualidade, porque todo esse movimento, vocês estão vendo nas nossas falas aqui, independente do objetivo, é terra arrasada que eu quero melhorar, é pandemia, é isso, mas tem que ter o cerne, o foco em acesso com qualidade, né? E foi o que a CBDL fez aí por nós, que esse modelo ele é vencedor e ele trouxe a Anvisa junto, trouxe regulatório, Abrafarma, sociedades médicas, científicas, sociedades multidisciplinares, e a gente colocou de pé aí um sarrafo alto, né, de provimentos com qualidade, né? Não, isso que a Paula falou é realmente muito importante e acaba sendo um novo modelo de atuação de forma colaborativa ao extremo. Então, é um programa de avaliação dos testes de coronavírus que foi lançado, então, o testecovid19.org, e ele é o resultado desse grande consórcio. Então, foram as entidades científicas da indústria e etc., que fizeram essa estruturação, contando com o apoio de 30 laboratórios espalhados pelo Brasil e que fizeram a avaliação mediante um protocolo único de kits que estavam chegando ao mercado. Lembrando que a pandemia foi oficialmente declarada esse ano de 2020, ano passado. O genoma foi aberto, acho que em janeiro para fevereiro. Os primeiros testes de PCR estavam sendo desenvolvidos comercialmente em fevereiro para março, e a partir daí a gente começou os testes rápidos a serem desenvolvidos e entregues. Produtos que normalmente levariam 2 a 3 anos para um desenvolvimento estavam sendo lançados em meses. Então, era um negócio impressionante, por um lado, e, por outro, obviamente, que eram produtos sujeitos a melhorias. Então, o papel desse projeto conjunto, que avaliou mais de 6... Foi um volume enorme de amostras, né? Foram 16 mil amostras que nós avaliamos, acho que no total, de pacientes brasileiros em hospitais que eram, obviamente, coletadas pelos laboratórios que faziam parte. Então, a gente conseguia dar uma ideia de sensibilidade, especificidade, acurácia, ou seja, da performance daquele kit para o mercado. E ele acabou tendo 3 grandes objetivos. O primeiro era esse, informar o comprador, fosse ele público ou privado, de qual a performance daquele kit e se adequar. Não existe teste ruim, desde que você o conheça. Você adequa a sua expectativa e resultados àquilo que está sendo de fato apresentado, não só o que está na bula, né? Então, a teoria é uma coisa, a prática pode ser outra. Então, a gente mostrou na prática qual era a performance. O segundo objetivo era, inclusive, apoiar a Anvisa para eventuais decisões de vigilância pós-mercado. Ou seja, a gente acabou ajudando a Anvisa em determinadas dúvidas, denúncias, etc., porque nós tínhamos os dados brutos, né, daquela avaliação e que puderam confirmar ou não determinada dúvida. E terceiro, para o próprio fabricante ou importador, que ele, a partir daquela informação, que era uma informação muito preciosa, né, e que a gente estava fornecendo de forma gratuita, graças ao trabalho voluntário de vários profissionais das sociedades e dos próprios laboratórios, né? E aí esses importadores e fornecedores, fabricantes, tomaram decisões de deixa eu melhorar o meu processo, conseguiu trazer na sequência um lote muito mais adequado. Então, o Sérgio até pode confirmar, a melhoria que a gente viu ao longo dos meses era visível, né?
E alguns tomaram a decisão, não, o produto está tão ruim que eu não vou nem trazer, não vou importar, não vale a pena. E a proposta da educação, você trouxe o consultor técnico da Abrafarma apresentando vídeos de treinamento, né? Os laboratórios também, porque começou teste do nariz, a forma que a população estava entendendo, né? Não, eu vou fazer, o teste do cotonete, então a gente com videoaulas, né? no portal também, para educar, né? A população. Não, foi um trabalho muito bonito, e como a Paula falou, ele é um trabalho para outras situações, não é só para o Covid. Na verdade, a estrutura foi criada, o grupo foi formado, todo mundo participou de bom grado, e os resultados saíram já vários, e agora nós vamos ter já uma primeira publicação científica com tudo que foi gerado lá em termos de dados, né? E, eventualmente, uma segunda publicação, Sérgio, até já o desafio da gente congregar os dados aí com os 11 milhões e 500 mil testes que foram feitos. Eu acho que a gente tem muita coisa a informar. Mas eu queria só terminar essa minha intervenção para falar que testar o invisível é fundamental e levar essa nova modalidade de você chegar perto das pessoas, do cidadão que está nos confins do Brasil e testar e tratar. Cada vez mais você tem situações fora do Covid. O Covid, inclusive, a OMS está em fase final de avaliação de alguns medicamentos, desde antirretrovirais, anticorpos monoclonais, que eventualmente estarão disponíveis para aqueles que testarem positivo. Então, vão ser medicamentos com evidência científica que podem ser adotados pelos países para os casos de positivo. E aí a informação é mais do que urgente e necessária. Se for levar para outros produtos, a gente tem o caso de sífilis. Ninguém fala de sífilis, mas o Brasil está vivendo uma verdadeira pandemia de sífilis. Então, é um negócio que ninguém fala, ninguém gosta de saber, mas está aí. As pessoas fazem sexo desprotegido, então não é só HIV, a hepatite, é sífilis também. E no caso de sífilis, a sífilis congênita cega. A Paula pode falar até melhor. Mas o bebê tem um risco sério de cegueira por causa disso. E é tão simples. Se testar positivo, com um testezinho simples, positivo, teste rápido, testou positivo, já trata, medicamento barato, e se evita uma tragédia para a vida daquela família. E dengue. E Carlos, olha, tem esse negócio do invisível, você falou da sífilis, eu me lembrei de um caso lá de Minas, perto lá da Paula, essa rede que a Paula citou, ela não citou o nome, mas chama Rede Araújo, que é uma associada nossa, centenária, maravilhosa, tem em Minas Gerais. Tem uma farmacêutica em Betim, Araújo tem uma loja ao lado de um posto de gasolina. E tem uma farmacêutica lá que ela faz o seguinte, todo caminhoneiro que para na porta da loja dela para comprar Viagra, ela aborda o caminhoneiro. O senhor já fez um teste de sífilis? Já fez um teste de HIV? E ela é muito, né, extrovertida, convence o caminhoneiro de fazer o exame. Vocês não têm a noção de quantas pessoas souberam na farmácia, na sala dessa farmacêutica, que estavam HIV positivas, que tinham sífilis, que tinham hepatite. E as fotos que eu recebi dessa farmacêutica, de alguns campos, ela me mandando foto para validar. Paula, está positivo para sífilis, olha a foto aí. Eu falei, opa! E ela encaminha para a UBS, tem uma UBS próxima, ela emite o laudo ali, emite o recibo de atendimento farmacêutico, né? E envia para a UBS, e nós temos vários depoimentos de médicos dessa UBS parabenizando a farmacêutica, ou seja, a quantidade de casos que ela encaminha. Agora, imagina, esses caminhoneiros montam no caminhão, sobem na bolé, saem viajando. Imagina como essa doença é disseminada porque a pessoa não é testada e jamais iria no posto de saúde, amigo. Jamais chegaria a dizer, quero fazer um exame para sífilis, quero testar HIV. Jamais fariam. Fez porque era fácil, fez porque era acessível, barato, porque estava ali na porta do caminhão dele, na beira da estrada. Né? Então, essa população invisível que não é testada,
Gente, esse aprendizado é um aprendizado que a Covid deixa para a gente, é um aprendizado que essa nova onda de profissionais farmacêuticos clínicos aí pronta para fazer isso pode contribuir muito, melhorar muito com a saúde do país. Elias, Outro, eu vou complementar, aproveitando, porque, pelo visto, aqui nós 4 somos contadores de histórias, né? Todos gostamos. Mas vai ser bem breve. Foi 2016, um surto epidêmico de dengue no nosso município. Os prontos atendimentos se esgotaram. Então, nós montamos nessa rede a oportunidade da testagem rápida de dengue. Os médicos dos prontos atendimentos que estavam esgotados, não conseguiam, porque o volume estava muito grande, começaram a prescrever: olha, você está com suspeita de dengue através da enfermagem. Vai ali na Araújo, faz o teste de dengue, se der positivo, a gente tem outra triagem aqui para o dengue NS1 positivo, que era o que já tinha aí o vírus circulante, né? O antígeno viral. E isso desafogou os prontos atendimentos. Então, foi um primeiro anúncio aí da classe médica reconhecendo a importância do acesso do paciente invisível. Ele muito provavelmente ficaria na fila do pronto atendimento, não seria atendido, passando mal, e a gente podendo facilitar e dar um fluxo a esse engarrafamento de doentes, né? Vamos dizer assim. E acho que você tocou num ponto, Paula, que é fundamental. A gente não está, com os testes rápidos e os novos ambientes, tirando o volume de nenhum dos estabelecimentos e estruturas atuais. Pelo contrário, na verdade, você está criando uma grande oportunidade de forma antecipada, precoce, detectar, quase que por triagem, várias enfermidades e já dar um encaminhamento. Então, o volume é um volume adicional, como o Sérgio falou, que pessoas que não iriam. Essa história do caminhoneiro, se você for pensar, é pavoroso. Se a gente pegar uma associação de caminhoneiros e tentar descobrir qual é a média que um caminhoneiro viaja, quantos quilômetros, por quantas cidades ele passa por mês, imagina o estrago que é feito. E ninguém está monitorando isso. Ninguém está... As doenças que ele está carregando, né? É verdade. Então, o fato é que o teste rápido, o point of care, dentro desse conceito, com novos ambientes, como, por exemplo, a farmácia, e tem outras possibilidades, né? Você consegue captar um monte de pessoas que não estariam e que provavelmente, aí sim, vão para o laboratório depois, usualmente, para confirmar e para monitorar o sucesso e eficácia da terapia. Então, cria-se um verdadeiro novo mercado, né? Posso fazer uma pergunta para o Sérgio, Elias, se você me permitir? Uma das coisas que eu vivo, né, pelo lado da área laboratorial, são muitos questionamentos de que essa geração de acesso é indiscutivelmente importante, paciente invisível, mas como que as redes de farmácia que não têm vamos dizer assim, a formação do farmacêutico, sem dúvida alguma, perpassa a garantia da qualidade, mas a atuação dele no varejo pode distanciar um pouquinho dos fundamentos de qualidade. E, no entanto, o conhecimento da qualidade laboratorial não é exclusiva dos laboratoristas ou dos médicos patologistas ou dos farmacêuticos que atuam em laboratório. Ela é disponível para todos nós. Como que você está vendo a Abrafarma nessa orientação a expandir portfólio agora, né? Porque com a Covid já se aprendeu muito. Como que você está vendo nessa ampliação de portfólio, que eu acredito que é muito rico e muito necessário, esse entendimento dos pré-requisitos da garantia da qualidade, por ser um teste que você revela o resultado muito rápido, e se ele chegar nas mãos certas de forma rápida, decisões também serão tomadas de forma rápida. Então, esse teste tem que ser bom, tem que ser bem feito e tem que ser confiável. Como é que você está vendo aí o movimento técnico, né, e científico da Abrafarma nesse sentido, com as suas redes, que representam aí tantos acessos aí para nós? Isso aí é fundamental, faz parte da nossa lista de prioridades. Então,
Hoje em dia, todas as redes, e desde a menor até a maior rede até a menor, que tem algum tipo de iniciativa nos serviços farmacêuticos e serviços clínicos, que inclui os testes, tem toda uma preocupação com essa qualificação. A Abrafarma mesmo criou um programa de qualificação, incentiva, através de parcerias, a requalificação do profissional, a atualização do profissional. A gente tem uma série de roadshows, Paulo, que a gente realiza todos os anos, né? Nós temos 27 mil profissionais farmacêuticos na Abrafarma. Como eu falei, a gente já emitiu 20 mil certificados de cursos livres, mas a gente impacta 7 mil, 8 mil profissionais por ano com eventos presenciais e mais 10 a 12 mil profissionais com evento online. Então, praticamente a minha guarda toda, assim, minha equipe inteira é impactada, né, com algum tipo de iniciativa da Abrafarma. E cada empresa tem também suas próprias universidades corporativas, suas próprias iniciativas de desenvolvimento. Então, assim, se a gente for considerar pelo lado de cá, e a gente sabe também que essa abordagem da farmácia clínica, do farmacêutico que estuda, que faz anamnese direito, né, que vai lá, acompanha, controle, não é também para todo farmacêutico. Não é para toda farmácia, não é para todo lugar. A gente sabe que vai ter lugares que o serviço não funciona pelo tráfego, pelo perfil da loja, e outros locais o serviço pode ser oferecido, a abordagem não pode ser feita. Então, assim, o profissional que imaginemos que até 2013, 14, quando a Abrafarma começou esse programa de assistência farmacêutica avançada, isso era um sonho, era um desejo. À medida que a gente implantou o programa, criou todos os procedimentos, padronizou, criou um modelo de sala e começou a requalificar o profissional, esse desejo começou a brotar de dentro dele. Ou seja, ele foi formado para isso, ele gostaria de fazer isso, as circunstâncias não deixavam. Então, quem já embarcou nessa jornada da farmácia clínica, hoje é um profissional estudioso, capacitado, que foi fazer pós-graduação, que utilizou os programas da Abrafarma, que está numa universidade corporativa da companhia e que está lá, né, para o que deve. Então, eu acho que assim, a gente tem uma jornada muito linda pela frente, né? A parceria com a CBDL para garantir qualidade dos testes, do lado de cá, todo mundo também garantindo a qualidade intrínseca. E veja só, é uma questão de imagem também, né? Nós não gostaríamos de fazer nada errado e não queremos, né? Assim, faz parte, infelizmente, você falou, né? Saúde é um setor conservador e a gente então tem que ter um cuidado ainda mais redobrado com a qualidade da oferta, com a qualidade do profissional, com a abordagem. A gente publicou rapidinho um estudo que foi conduzido pelo Cassiano Corrêa, vai virar artigo científico. A gente pegou, dos 11 milhões e meio de testes rápidos, a gente pegou 3 milhões de 2021 e a gente pegou todas as anamneses que foram feitas. Como a gente padronizou tudo, está tudo no sistema. E a gente fez um estudo e fez um recorte de 1 milhão de pessoas que foram nas lojas e testaram positivo ou negativo. E desse quadro padronizado, a gente percebeu, uau, sim, o protocolo é seguido, a gente praticamente, as informações estavam completas no sistema, ou seja, todas as perguntas são feitas, são realizadas na maneira como a gente programou. O farmacêutico, muitas vezes, acrescentando informações que ele julgava interessante. E desse estudo, viu, Elias, a gente teve um resultado muito interessante. A imprensa sempre dizia, como que você sabe que você está com Covid? Se você perdeu o paladar e o olfato. Não. Só 1 em cada 10 pessoas que testavam positivo perdiam o olfato e o paladar. Realmente, os 4 sintomas são dor de cabeça intensa, tosse, coriza, né? São e a garganta muito, né? Uma sensação muito esquisita na garganta. A perda de olfato e paladar é o 10º, E olha só, desses 11 milhões de testes, 1 milhão, ou seja, 10% das pessoas estavam num estado que tiveram que ser encaminhadas para um posto de saúde, para um serviço de emergência. Nós podemos ter salvo 1 milhão de vidas.
1 milhão de vidas, né? Pela abordagem do profissional. Então, Paula, esse cuidado com a qualidade, esse cuidado com, sabe, a abordagem ao paciente, com o controle, com o acompanhamento, olha, isso aqui é um mantra na Abrafarma, né? Até porque a gente quer oferecer esse serviço por muitos anos, né? Não, você falou tudo. É operador dependente e vocês estão investindo na capacitação profissional, que o teste rápido ele é muito dependente do profissional. Fiquei muito feliz. E outra, Elias, olha o que ele está trazendo de dados, né? Eu tenho alguns projetos de iniciação científica aqui no meu pequeno mundo acadêmico, eu usei esse modelo. Ele agora me arrasou aqui. Eu peguei 276 questionários e desfecho clínico. Ele me pegou 1 milhão, eu falei, 1 milhão, olha que beleza. Não é pouca coisa, né? Não é. Eu desconfio, talvez tenha sido um dos maiores estudos assim do mundo, tá? Não tenho Muito dúvida. provavelmente. E deem notícia a trabalho. isso. Deem notícia a isso, coloquem isso para a população saber desses cursos de capacitação. A população precisa saber. Não o meu mundinho laboratorial da patologia clínica, que vigia vocês muito, né? Está sempre de olho o que as farmácias estão fazendo, mas deem notícia a isso para a gente poder saborear a forma que a ciência se comunica, que é com publicações científicas. Então, isso aí ajuda a gente a tomar decisões, né? Muito bom, está de parabéns. Doutora Paula, Sérgio e Carlos vão ter que abrir espaço na agenda para uma nova conversa, né? Porque o tema aqui está sendo muito bem explorado, mas eu gostaria, né, de encerrar essa nossa discussão com um fato muito importante. Conversei com amigos do setor de eventos e turismo, né? Eles estão prevendo o efeito champanhe, ou seja, vão tirar rolho e o negócio vai voar, né? Infelizmente, foi um dos setores que mais sofreu. Então, gostaria agora de mostrar a importância dos testes rápidos na retomada da economia. Então, doutora Paula, Carlos e Sérgio também. Por exemplo, os aeroportos estão abrindo, né, já para os turistas, existem farmácias nos aeroportos. Então, a importância destes testes rápidos em aeroportos, estádios, eventos, hotéis, né, com os eventos corporativos, eu gostaria de abrir essa discussão para vocês. Bom, na nossa experiência, nós fomos diretamente afetados com essa flexibilização, né, da testagem e encontros públicos com, vamos dizer assim, aglomeração relativa sendo permitida, controlada, né? Então, nós estamos, desde agosto, trabalhando com um aumento significativo de testagem para eventos públicos e eventos festivos. Este mês de novembro, nós estamos com, assustador, com, só no meu município, 19 agências de viagem fazendo convênio com o nosso laboratório para prepararmos os passageiros e os turistas, porque o efeito champanhe vai acontecer mesmo. Eu adorei esse nome. Mas eles não querem só teste. Eu achei muito curioso como que a população emancipou nos seus desejos da champanhe, do efeito champanhe. Eles querem consultoria por país de destino, eles querem o melhor teste, quais testes fazer, e eles não estão restritos à Covid, eles estão pedindo mais coisas. Tem que olhar meu colesterol para viajar? Tem que olhar meu PSA para viajar? Então, assim, a cultura da prevenção, do medo de viajar e arriscar, né? Tem que fazer anticorpo? Tem que saber se eu tenho anticorpo depois da vacina? Então, assim, nos surpreendeu. Está vindo com uma oportunidade da gente fazer algo mais. É o cuidado clínico, a consultoria, e testar é apenas uma parte do projeto. Então, a gente está trabalhando intensamente nesse modelo, fazendo combos de testes e vacinas por destino, e isso é um novo horizonte que se abre aí, né? Então, que todos nós acho que poderemos brindar essa champanhe aí, com esse orgulho que eu vou encerrar minha fala aqui, do Programa Nacional de Imunizações. Esse recurso nobre, que muda a história natural das doenças, que aí não é a vacina, é a vacinação, né?
É o processo de vacinação é que hoje nos deixa terminar dezembro com 75% da população vacinada em primeira dose, quase 60% da segunda. Vamos terminar dezembro com 75% da população com 2 doses. E aí que vem a 2022 com a terceira dose e os nossos testes para aqueles eventuais casos, né? Porque a testagem vai continuar, ela não vai continuar nos números que temos hoje, mas a testagem vai continuar, porque o vírus está aí, ele quer viver muito, assim como nós, então ele vai dar um jeito de criar mais variantes, delta, gama, e vamos aí no calendário grego, né? No vocabulário grego, né? Com vários tipos de variantes. Eu acho que esse efeito champanhe gostei, viu? Aprendi aqui hoje, não sabia que estava em CBD. Assim, eu acho que um dos legados dessa pandemia, gente, se a gente parar para pensar, saúde foi tema das manchetes 365 dias no ano. Nunca se falou tanto de saúde, tudo bem, é por causa de uma pandemia, tudo bem, é porque aí morte, etc. Mas nunca você teve a população tão sensibilizada para essa questão da saúde. A questão da saúde nunca foi prioritária, assim, nunca foi prioridade de ninguém, assim, vamos falar sério, né? Assim, é da boca para fora, mas na prática homens não vão fazer check-up, a mulher tem, mas homem não vai fazer check-up, só vai no médico quando está com sintoma, e de repente a doença colocou saúde na mídia como manchete todos os dias. As pessoas sabem o que é comorbidade, as pessoas agora sabem o que é sistema imunológico, sabem falar o nome de laboratório, sabem a importância da vacina. E Elias, Paula e Carlos, nós temos que aproveitar esse legado de isso ter ficado marcado, está ficando marcado na cabeça das pessoas, como assim, sim, saúde é uma prioridade. E sim, entender mais de si é uma prioridade. E sim, se proteger quando vai para um outro local é uma prioridade. Hoje eu ouço muitas pessoas ao meu redor dizendo, vou fazer um teste de antígeno, que amanhã vou visitar minha mãe e meu pai, né? Vou viajar, vou para a cidade do interior, vou visitar minha mãe e meu pai, e eu quero estar seguro do que eu vou fazer. Eu fiz isso hoje. Amanhã vou viajar para uma viagem em família, que eu faço todos os anos. Fiz o meu teste de antígeno hoje, aproveitando que eu tinha lá no estúdio, fazendo aquela testagem que, infelizmente, o funcionário testou positivo. Fiz o meu teste, vou viajar, mas tranquilo amanhã. Eu vou de máscara, vou no avião, com todos os cuidados, vou para Fortaleza e vou viajar mais tranquilo. E esse é um hábito que eu acho que a gente tem que aproveitar para levar a importância disso, né? E a sensibilidade que as pessoas estão agora para um outro patamar, né? E aí entram os outros testes, e aí entra o efeito champanhe, né? Eu ia fazer um evento de final de ano, a Abrafam está comemorando 30 anos, e a gente ia fazer um jantar, a gente cancelou o jantar, mas eu ia testar todo mundo, etc. Mas no final a gente ficou, disse, não tem clima ainda, né? Para reunir, para as pessoas comerem juntas, a gente preferiu adiar para abril. Mas, assim, essa expectativa de você ir para algum local e você ser autorresponsável é uma coisa que a gente tem que aproveitar e é um legado da pandemia, né? A autorresponsabilidade, a autogestão. Eu estava discutindo uma vez eu participo de muito webinar, e num dos webinars que eu participei com a Anvisa, eu estava discutindo, gente, quando que vai vir autoteste da Covid-19 no Brasil? As pessoas têm que comprar na farmácia, levar esse negócio para casa e ter lá um kitzinho de 4, 5 autotestes. E quando vai saber, vou para um evento, vou fazer um teste em casa mesmo, né? Obviamente o teste totalmente bem esclarecido, né? Autoteste mesmo, eu acho que já tem aí em alguns países, depois o Carlos pode dizer para a gente, já tem alguns locais, mas a gente tem que chegar a isso aqui. E a gente também dividir com a população a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Eu acho que máscara vai ficar por muito tempo, né? A álcool em gel vai ficar muito tempo, né? Eu vou para restaurantes, eu frequento um restaurante aqui em São Paulo, perto do trabalho, desse de buffet mesmo, que a gente vai almoçar, e eu conheci o dono do restaurante, disse, cadê aquela proteção em cima do buffet? As pessoas vão para o buffet conversando, né? Papeando na hora do almoço. Agora, graças a Deus, está todo mundo de máscara. Mas é a primeira vez que eu fui lá, depois de meses que o escritório ficou fechado, ele disse, você viu? Coloquei agora a proteção em cima do buffet. Então, até o proprietário do estabelecimento aprendeu que aquilo é uma coisa importante, né? Importante para a saúde coletiva.
Então, esse senso de autogestão do coletivo, Elias, eu acho que fica, e a gente tem que incentivar as pessoas, né? Tem que falar mais para as pessoas que elas têm que fazer esse autocuidado, essa autogestão, cuidar de si mesmo, cuidar de quem está ao redor. Eu acho que a gente sai daí da despreocupação individual para a preocupação com o outro, para a preocupação coletivo, e isso a gente é, sem sombra de dúvidas, talvez um dos maiores legados dessa pandemia. Carlos Gouveia falando sobre isso, e tem os cruzeiros também, né, Carlos? Que estão voltando com tudo aí, né? Sim. Na verdade, acho que nunca se trabalhou tanto o conceito de valor do diagnóstico. E ao se trabalhar a importância e o valor do diagnóstico, e aí a questão de saúde, a gente mudou o foco da doença para, de fato, Sérgio, como você bem pontuou, a preocupação com a saúde, com o futuro, com a questão, sabe, de prever e evitar possíveis outras doenças. Então, vai ser algo que a gente vai carregar a partir dessa experiência de 2 anos, uma preocupação em se prevenir de determinados problemas. E aí a saúde, inclusive saúde 4.0, onde você consegue conciliar um diagnóstico, uma grande base de dados. A metabolômica, por exemplo, vem para isso, né? Em que você consegue trabalhar para evitar determinados problemas a partir da mudança de hábitos, seja nutrição, hábitos de vida, esporte, acabar com o sedentarismo. E essa nova geração já está crescendo com isso, muito mais do que a nossa foi. Então, acho que vai ser uma mudança, de fato, para o futuro muito importante. A questão do efeito champanhe, de fato, Elias, a sensação de que todo mundo precisa sair, precisa, sabe, colocar a cabeça para fora, em vários sentidos, inclusive viagem, né? Sair para fora do país. Eu, particularmente, aproveitei agora e fui. Eu estava comentando, Sérgio, fui para uma semana em Portugal. E aí, com teste de antígeno antes, a máscara durante todo o voo, na volta, o teste de antígeno. E aí, uma curiosidade, Paula. Eu acabei fazendo o teste numa farmácia de Lisboa, dentro de um programa de testagem massiva da cidade de Lisboa, para residentes e não residentes. Ou seja, estão testando todo mundo de forma gratuita para exatamente continuar monitorando. Então, esse recado da necessidade de continuar se testando, apesar da imunização vacinal, apesar da vacina estar presente e tudo mais, ele é necessário. Tá? A gente está vendo casos de pessoas que ainda estão se infectando mesmo vacinadas. É a maioria? Não é a maioria. O efeito da imunização coletiva ele está presente, mas acontece. Então, a gente não pode descuidar, não pode dar chance para as novas variantes, tem que matar logo de cara. Então, precisa continuar testando. Paula, você queria falar? Do autoteste, alguns países estão com programas de saúde pública, você está citando aí Lisboa, a entrega de 4 kits gratuitos de autoteste em casa, para uma testagem, 4 por mês, e caso ele tenha encontros esporádicos de reuniões ou algum evento, é só ir na farmácia e solicitar um teste extra, autoteste, para a população se autocuidar, né? Eu acho que isso é muito necessário para que o Brasil aprove isso quanto antes. E aí, Sérgio, a boa novidade é que, sim, é um tema que está sendo atualmente discutido. Então, tanto o Ministério da Saúde, Fiocruz, tem a noção clara da importância de se complementar as políticas públicas e mesmo as ações privadas em relação à testagem com o autoteste. Existe já um início de conversa com a Anvisa. E, por outro lado, eu participei hoje de uma reunião com a FIND e a OMS, em que essa era a pauta. Então, a FIND, que é a Fundação para Desenvolvimento de Inovação em Diagnóstico, ela baseada em Genebra, ela já fez um acordo com 6 grandes fabricantes mundiais que estão na fase final de validação dos testes para fornecer, e já tem um comissionamento para entregar a cada um 10 a 20 milhões de testes a um preço acessível em vários países que precisem deles como um complemento para a testagem que já está em andamento. Isso é um bom sinal.
Outro é que eles estão, em paralelo, verificando o grau de aceitação das populações em relação ao conceito de autoteste. E aí, validando isso com empresa de pesquisa de mercado, tanto com profissionais de saúde quanto com a população leiga, urbana ou rural. Ou seja, vão ter um quadro muito representativo do que é. Até agora, de forma preliminar, os resultados são muito favoráveis à adoção pelos mais diferentes países em desenvolvimento e desenvolvidos. E, por fim, a OMS apresentou já o projeto em que eles estão bem avançados, também de avaliação para indicação de uma possível sugestão de adoção pelos países, de forma geral, do autoteste também. Então, eu acho que em breve a gente deve ter alguma novidade. E aí, o que eu entendo é que, por mais tarde que chegue, não vai ser agora, não vai ser mês que vem, ela vai ser muito importante porque indica um caminho, inclusive nessa questão do amadurecimento das pessoas em relação ao teste rápido e ao autoteste como conceito. Lembrando que cada indivíduo ele pode ser, sim, empoderado para cuidar da própria saúde, né? Em termos de buscar informação, de achar os caminhos e ser preparado para isso, obviamente, né? O autoteste ele pressupõe um cuidado muito grande com informação, com treinamento, com preparo e assistência pós-teste através das diferentes mídias aí de contato. Então, eu acho que o futuro é muito bom, é muito brilhante, eu enxergo aí de forma muito positiva, apesar das dores que a gente carrega das perdas agora da Covid, da pandemia. Mas eu olho para um futuro mais brilhante aí pela frente. Doutora Paula Távora, muito obrigado pela participação, né, por enriquecer demais essa discussão, esse debate, né, com essas informações importantes. Eu gostaria, então, sua mensagem final. Bom, primeiro, uma honra pelo convite de estar aqui com vocês. E eu vou deixar aqui uma palavra que eu inventei, que eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. A gente observa muito aí o comportamento dos insetos, né? E a gente, quando tem um processo de transformação, a gente sempre lembra da borboleta azul. Mas eu, num evento organizado pelo governo, pela CBDL, a gente teve a oportunidade de ver o Eduardo Gianetti falando sobre o Brasil e comparando o Brasil com um besouro, que ele é redondo, tem asas pesadas, curtas, a gente acha que ele não vai voar, mas ele voa. E aí eu inventei uma palavra junto com ele, que é a besourança, que a gente tem aí um 2022 de muita esperança e de que vamos besourar. Essa é a minha mensagem. Com certeza, vamos torcer para isso. Sérgio Mena Barreto, também queremos agradecer demais, né, pelo alto nível da discussão, você que é CEO da Abrafarma, e também que você deixasse para a gente sua mensagem final. Muito bem, continuamos aí no fronte da batalha. A gente acredita no Brasil, continua acreditando. Isso é um país incrível, gente. 220 milhões de pessoas, um mercado de consumo enorme, muito caminho ainda para ser trilhado, muito espaço para ser ocupado, muita gente querendo aprender, né? Então, é um lugar incrível. Eu acredito muito em reencarnação, gostaria de voltar aqui numa próxima jornada para tentar melhorar um pouquinho mais esse pedaço aí que eu tanto amo, desse nosso pedacinho aqui, desse nosso planeta. Foi um prazer muito grande conversar com vocês, né? Ver aí a Paula, o Carlos, Elias, e quero deixar aqui uma mensagem de otimismo, né? Acreditamos em 2022, acreditamos num futuro muito bacana. Vamos todos juntos construir o Brasil que a gente quer. Bonito isso, né? A gente tem que realmente, né, acreditar no Brasil, confiar nesse país lindo, maravilhoso aqui, que é de todos nós. Carlos Eduardo Gouveia, parabéns pelo time, né? Pela escalação de hoje. Carlos, você que montou esse timaço aqui. Presidente deu pouco trabalho, né, Elias? Mas certamente valeu a pena. Então, eu queria que você deixasse também uma mensagem final, Carlos. Não, perfeito. Bom, agradeço aos dois, Paula e Sérgio, Elias, a você também, que conduziu brilhantemente, mas o espírito da CBDL nesses 30 anos é exatamente esse: unir esforços com pessoas de valor para construir um melhor país aí para frente, para os nossos filhos, netos, e que possam usufruir de novos conceitos que estão sendo
desenvolvidos por todos nós aí, pouco a pouco e de forma honesta, justa e buscando sempre o melhor para todos de forma, acho que bem correta, né? Então, é isso, é lembrar da importância do teste, o teste rápido, o teste preciso, o seu valor é inestimável e tem que ser usado de forma adequada. Então, deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês e, de fato, olhar de forma com muita besourança e com otimismo para 2022. Obrigado, gente. Com certeza. E muita champanhe também, que a gente precisa daqui para frente. Agradecemos, então, aqui a doutora Paula Távora, ao Sérgio Mena Barreto e também ao Carlos Eduardo Gouveia e a você que acompanha o nosso especial Saúde Diagnóstico. CBDL, Diagnóstico para a Vida. Inscreva-se no canal, dê o seu like, é importante que você esteja conosco. Tchau, pessoal. Obrigado.